Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Marília Veiga e faço parte do IBA, a maior loja online de publicações digitais do Brasil. No iba.com.br você encontra os melhores e-books, revistas e jornais digitais e lê nos nossos aplicativos de leitura. E hoje convidamos Luiz Calainho para um bate-papo. O empresário da área de entretenimento está lançando o livro Reinventando a Si Mesmo, uma provocação autobiográfica já disponível no iba.com.br. Para conversar com Calainho, convidamos a repórter da Contigo Online, Maraísa Bueno. Participe você também, mandando as suas perguntas para o Twitter, @mundoiba, no nosso canal do YouTube ou nos comentários do blog. Aproveitem! Oi, pessoal do IBA, eu sou Maraísa Bueno, repórter da Contigo Online. E hoje eu estou aqui com um dos empresários do ramo de entretenimento, Luiz Calainho, que está lançando o livro. Boa tarde a todos do IBA, um prazer estar aqui com vocês, claro. Está lançando Reinventando a Si Mesmo, uma provocação autobiográfica. O nome já é sugestivo, né? O nome exatamente sugere, na verdade, eu diria que ele provoca para que as pessoas se provoquem. O espírito é esse. Esse foi a intuição do nome mesmo. É assim, gente, porque eu tenho absoluta convicção que, especialmente, a gente estava conversando aqui, enfim, a turma que não estava ainda conectada, porque, enfim, entramos no ar agora, mas a gente estava conversando um pouquinho sobre essa revolução constante que a gente vive hoje em dia, né? Quer dizer, em plena segunda década do século XXI. Então, cada vez mais a informação está veloz, cada vez mais as coisas se modificam muito rapidamente. Então, eu tenho absoluta convicção que as pessoas o tempo inteiro devem se reinventar, que as pessoas o tempo inteiro devem sair do que eu chamo da zona de conforto, né? O ser humano, muitas vezes, tem uma determinada tendência a seguir o tal do efeito manada, né? Tá todo mundo indo por aqui, daqui a pouco vai todo mundo por aqui, não, mas agora por ali é todo mundo por aqui. E muitas vezes as pessoas não param para se perguntar, sob o ponto de vista, inclusive, pessoal, né? Quer dizer, será que a minha vida tá legal? Será que essa namorada tá legal? Será que esse casamento tá legal? Será que esse trabalho tá legal? E vão indo, aí passa um ano, uma década, 2 décadas, 30 anos, e elas não se perguntam. Então, o espírito central do livro, por isso que se chama uma biografia né, uma autobiografia que provoca, o espírito central dele é que as pessoas, acima de tudo, se perguntem, se questionem e, portanto, se provoquem. E que momento você pensou em escrever esse livro? A pergunta é ótima, é bom que você tenha me feito essa pergunta, porque me dá a chance de falar um pouquinho sobre o momento do Brasil. Na verdade, eu trabalho na área de conteúdo, na área de cultura há muitos anos, né? Já há aproximadamente 25 anos eu trabalho com conteúdo. Trabalhei no início, no período mais efervescente da indústria da música no Brasil, que foi o início dos anos 90. E durante uma década fui executivo de uma gravadora, diretor de marketing, depois vice-presidente da Sony Music. E depois aí fazendo meus próprios negócios. Muito bem. O Brasil, isso aqui é importante que se diga, o Brasil, e eu posso dizer isso com toda tranquilidade, até porque, como executivo de uma multinacional, eu viajava o mundo inteiro, e na época em que a indústria da música era muito poderosa, até porque música está em tudo, né? Música está no teatro, está na internet, está no cinema, está na televisão, está no bar, está na boate, enfim, música está em tudo, está na propaganda. Não há no mundo um país com a riqueza cultural, a riqueza de criação, com a riqueza de talentos como atores, atrizes, cenógrafos, figurinistas, diretores, iluminadores, enfim, não importa. Eu posso dizer para vocês com toda a segurança, não há no Brasil a riqueza de talento artístico que não há no mundo, aliás, uma riqueza como essa que encontre paralelo de forma tão poderosa como a gente tem aqui no Brasil. Muito bem. E eu realmente tenho investido nessa área e obtido, deixando um pouquinho da modéstia de lado, realmente obtido sucessos importantes. Acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de alguns negócios que eu tenho, como a companhia de musicais que eu tenho. Para quem não sabe, o Brasil já é o terceiro maior produtor de musicais do mundo, quando era uma indústria que não havia no Brasil há 5 anos atrás. Muito bem. Então, exatamente como eu percebo nesse momento um manancial artístico gigante, né, de talento criativo imenso no Brasil, e ao mesmo tempo eu tenho muitas experiências favoráveis nesse sentido, eu me senti realmente impelido a dividir e compartilhar as minhas experiências com as pessoas, com o propósito de dizer o seguinte: olha, existem tantas oportunidades nesse país, mas é importante que as pessoas acreditem nisso e se inspirem nisso para, se não querem empreender, pensarem diferente nas suas empresas, nos seus trabalhos, nos seus empregos, ou se querem empreender, que acreditem no sonho do empreendedorismo, que acreditem que é possível empreender. Evidente que eu falo aqui, quer dizer, o livro trata muito da área de conteúdo, de entretenimento, de cultura.
mas filosoficamente vale para qualquer negócio. Então, ainda que a gente esteja vivendo um momento econômico que eu chamaria de estranho, né, ou pelo menos estranhamente curioso, é evidente que o Brasil vai crescer, é evidente que a gente tem um belo caminho pela frente, é evidente que a gente é uma potência econômica, a sétima maior economia do mundo. Então, eu decido escrever esse livro exatamente como uma forma de compartilhar as minhas experiências e, essencialmente, inspirar as pessoas a buscarem caminhos alternativos, novos caminhos, se provocarem, porque o momento é muito especial, é muito emblemático, a gente está entrando na era de Aquários, inclusive, acabamos de entrar, é um momento de transformação, essas manifestações que são aí não são à toa. Não vou entrar aqui numa discussão espiritual esotérica, qualquer dia a gente marca um papo para falar sobre isso. Talvez a gente mencione isso em algum momento aqui nessa conversa, mas o fato pensem diferente, se perguntem, se questionem, se provoquem, porque o momento é propenso para isso. E o livro trata exatamente desse caminho, desse norte. E uma curiosidade que eu achei do livro, vendo que cada capítulo é uma palavra, e você colocou o significado de cada palavra, né, no dicionário, tudo direitinho. Foi uma opção sua, você que... Super, super. Assim, as pessoas esquecem muitas vezes os significados das palavras e às vezes usam as palavras assim sem perceber a magnitude que elas têm. Tem muitas palavras que eu adoro. Uma delas é verdade, é um dos capítulos do livro, né? Quer dizer, e não tem jeito, assim, gente. Se você não está na tua verdade, se você não segue a tua verdade, seja o que for na tua vida, seja uma relação amorosa, seja como está construída a tua relação familiar, seja no teu trabalho, seja uma empresa, enfim, não importa. Acima de tudo, a gente tem que seguir a verdade da gente. E a verdade da gente está dentro da gente, acima de tudo, sobretudo dentro da gente. Então, um dos capítulos, é verdade, eu trato dessa palavra, eu boto o significado, que simplesmente eu busquei do dicionário, mas para que as pessoas, de alguma maneira, acordem para realmente a importância das palavras e que elas pensem sobre elas. Outra palavra que eu amo é a palavra vontade, né? É engraçado que as pessoas são lotadas de desejos, né? Todo mundo diz, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, eu queria tanto aquilo outro. Mas e a vontade para botar de pé? Porque a gente tem essa força criadora, né? O ser humano tem uma força imensa de criação, o livre-arbítrio, aliás, que é uma dádiva que nós recebemos, enfim, da natureza, é especialíssimo, né? E muitas vezes as pessoas não botam as coisas de pé. Então fica um monte de gente sonhando, mas na hora de efetivamente botar de pé o sonho, que aí precisa de vontade, não botam. Então um dos capítulos chama-se Vontade. Então é isso, adoro as palavras e dou realmente uma luz às palavras, usando, evidentemente, experiências pessoais para dar luz a essas palavras. E no começo do livro mesmo, você já cita a sua saída da Sony e a criação da L21 Participações, né? É verdade. E você tem uma frase que me marcou, que você colocou, que chama "Trabalho porque acredito". É lógico. Então foi isso que te motivou a sair da Sony, largar... Você coloca até o valor de salário que ele ganharia e depois para montar o próprio empreendimento. Aí tem outra palavra que eu particularmente adoro, que é risco, né? E isso, realmente, quando você assume risco, você sai da zona de conforto. E eu amo me sentir desconfortável. Porque, na verdade, é o seguinte, muitas vezes as pessoas teoricamente imaginam que estão numa determinada zona de conforto, mas no fundo não estão em nada. Tá lá, eu tô aqui no conforto, mas no fundo tá lá meio incomodado, mas vai levando meio que por inércia. Então, é outra palavra, repito, que eu amo, é essa palavra, risco, né? Quer dizer, é demais arriscar. Adrenalina, enfim, eu sou uma pessoa que amo adrenalina, né? Bom, vocês já devem estar percebendo aqui que o cara é agitado, realmente, né? O cara é acelerado mesmo, mas enfim. Então essa é uma palavra que eu adoro. Então quando eu decido sair da Sony, eu exatamente decido porque eu começo a perceber que aquele mercado, e é gozado porque eu peguei aí, enfim, dois momentos muito, muito diferentes. Quando eu entrei na indústria da música, que foi início dos anos 90, que também foi eu saí na época, a Brahma ainda, que tinha acabado de ser comprada pelo Banco Garantia, Jorge Paulo Lema, Marcel Tedes, Beto Sicupira, enfim. Era um momento especialíssimo daquela companhia, e eu assumo um risco, enfim, depois a gente fala disso, mas foi um momento muito poderoso da indústria da música. Porém, no final dos anos 90, a indústria estava em franco declínio. Então, hoje existem ainda muitos executivos de gravadora que estão nas gravadoras. Mas é evidente que estão totalmente desconfortáveis, mas estão literalmente ali segurando a cadeirinha, mantendo mais ou menos um salário e levando a vida ali num grau de desconforto gigante, porque infelizmente a indústria da música já não é nem de longe o que foi. Bom, eu realmente não tenho esse viés, não tenho essa cabeça. Então, quando eu comecei a sentir que aquilo seria desconfortável para mim, a primeira coisa que eu fiz foi, desejo encontrar um caminho que de fato faça sentido para mim. E aí realmente eu abro mão de um salário grande, com bônus, etc., para me jogar de cabeça num sonho, porque não tem coisa melhor do que sonhar. É demais sonhar.
E no livro também, que eu tava lendo, você tava contando que no momento, do nada, tava tomando café com o Roberto Carlos, quando vai viajar até amanhã pro show da Shakira. São muitas emoções. Aí você junta isso, útil ao agradável, digamos assim, de lazer, né? Porque você é um cara que não para, tem vários empreendimentos, então você acaba usando isso a parte de lazer para aproveitar também. Esse também é um ponto importante, quer dizer, na verdade assim, gente, para você fazer qualquer coisa, é muito diferente se você faz, seja o que for, com paixão e com amor, para começar, né? Aliás, tem uma frase que é linda de um francês, Leloup, que diz o seguinte, isso é lindo, ouvi semana passada e essa eu incorporei total. O que você leva dessa vida é o amor que você dá. É espetacular, né? Bom, enfim. Profunda. É para parar para pensar, né? É para parar para pensar. Mas enfim, então acho que tem que ter muita paixão, né? Realmente tem que ter muita paixão. Então eu sou muito realmente apaixonado pelas coisas que eu faço. Ter tido o privilégio de trabalhar com essas pessoas, né? Quer dizer, um indivíduo que é um artista, é evidente que é um indivíduo que está numa dimensão diferente de quem não é artista. Quer dizer, é um indivíduo que está conectado, uma coisa mais abrangente, etc. Então, realmente é um privilégio você conversar com o Roberto Carlos de manhã, à tarde almoçar com o Marcelo D2 e à noite viajar para ver o show da Shakira em Miami no dia seguinte. É realmente uma variação temática importante, né? Quer dizer, você sai de uma coisa para outra. Agora, por outro lado, é muito rico, né? Mas não necessariamente é uma coisa, estou aqui me divertindo, uhul. Não, quer dizer, é trabalho intenso, tem muito consumo de energia. Agora, como eu sou apaixonado pelo que eu faço, para mim é um imenso prazer, em determinado momento do livro eu digo isso, quer dizer, para muita gente, acho que até com essa nova geração que está pintando, está um pouco diferente, mas a minha geração é uma geração que a palavra trabalho, de alguma maneira, carregava, até carrega ainda, um tom muito pejorativo. Trabalho, né? Fala trabalho com a sensação de cansaço. Amo o que eu faço. Para mim, trabalho é um prazer imenso, mas não quer dizer que não haja um componente de estresse, não quer dizer que não haja... Não é que eu estou lá me divertindo o tempo inteiro. Mas realmente, como eu sou apaixonado pelo que eu faço, é uma onda que eu amo surfar. E tem perguntas, gente? Chegaram perguntas dos internautas? Ricardo Sarmiento está perguntando. A tecnologia consome seu tempo também, ou você consegue refletir para escutar com sabedoria? Não, a gente tem que tomar o maior cuidado, porque, gente, assim, as tecnologias estão aí. Aliás, qualquer coisa está aí, né? Depende da maneira ou da perspectiva que você se relaciona com essas coisas. E com a tecnologia não é diferente. Eu digo muito isso para minha sobrinha é nova, enfim, tem 24 anos, eu digo para ela, Luísa, você tem que tomar muito cuidado para que essa tecnologia não engula você, porque aí tem um despropósito imenso, né? Aí fica sem graça. O que você deve fazer é usar a tecnologia a teu favor, usar a tecnologia para disseminar boas coisas. Então, eu acho a tecnologia brilhante. Eu acho que isso tudo que está acontecendo, realmente com um grau de velocidade muito incrível, isso tudo é muito brilhante, é tudo muito especial, mas tudo é a maneira com a qual você se relaciona. Então, eu particularmente me relaciono muito bem com a tecnologia, não me deixo consumir e realmente me vigio para que isso não aconteça, porque o grau de informação hoje, o volume de informação é tsunâmico, né? Quer dizer, imagina, quando eu tinha 20 anos, eu tinha 20 anos, eu tenho 47, estou falando de, enfim, 27 anos atrás, sei lá, anos 80, você tinha, nem TV a cabo, né? Você tinha 6 canais de televisão, né? Você tinha 15 publicações, boa parte delas da Editora Abril, e era o que você tinha, o rádio, tá bonito, era isso que você tinha. Gente, um smartphone hoje, o nível de informação que você tem, outras pessoas se transformaram em veículos de comunicação, quer dizer, cada indivíduo é um veículo de comunicação, porque ele posta conteúdo, porque ele tem ideia, porque ele promove, porque ele, né? Então você o tempo inteiro está, né? São milhões de veículos de comunicação, além dos teoricamente clássicos ou oficiais. Então, realmente, se não tomar o maior cuidado, você é engolido por tudo isso. Então, eu uso a tecnologia a favor, a meu favor e a favor dos meus negócios, mas não me deixa engolir por ela. Tem um comentário da Sirlene Martins, que mandou pelo Facebook. Mandou um recado para você. Gosto muito de você, você tem um ótimo humor. Importantíssimo, né? Humor sempre. Obrigado. Eu agradeço, obrigado. Ele foi meu chefe no Vírgula, um excelente profissional. Uhum. Legal. E você falando de ligação de tecnologia, você é ligado nessa parte de rede social?
no Twitter, Facebook, Na verdade, assim, muito mais pelos negócios que eu tenho, né? Quer dizer, pelos empreendimentos que eu tenho, pelas companhias que eu tenho. Mas eu, pessoalmente, confesso que eu não fico muito conectado, não, porque aí tem uma hora, enfim, que não dá tempo, né? O dia é finito, não tem saída, né? O dia tem 24 horas. Aliás, tem um dos capítulos do livro, cuja palavra, aliás, é orgulho, que é um capítulo que eu trato do jeito que eu me trato, né? E tem uma hora que você tem que ter tempo para se cuidar, tempo para se olhar, tempo para, né, dar amor para você mesmo, etc. Então, não tem jeito. Então, eu, pessoalmente, não sou muito mergulhado, não. Eu muito mais opero via as minhas companhias. E no seu tempo livre, né? Sua agenda lotada, o que o Calainho faz no tempo livre, na hora que tenta parar de pensar um pouquinho? Eu medito, né? Todo dia eu medito de manhã, isso faz parte desse capítulo, meditação transcendental, que aliás é espetacular, recomendo para todo mundo, sem dúvida. A verdade é que quando a gente nasce, a partir do momento que a gente nasce, marco zero, a mente da gente não para, né? Porque quando você está nesse estado aqui, que é o estado de vigília, a gente está o tempo inteiro pensando, sendo estimulado. Hoje em dia, então, o nível de estímulo que o cérebro da gente recebe é maluco. E quando a gente dorme, teoricamente, a gente imagina que está descansando. Desculpa, a mente não está parada porque a mente está sonhando. Tem os sonhos que você se recorda quando acorda, tem outros que você nem sabe que sonhou. Mas a mente não para. O barato da meditação transcendental é justamente fazer com que a tua mente pare. Então, eu tenho, entre aspas, esse momento de introspecção diário, isso é diário, que eu não chamaria de lazer, mas um momento de introspecção pessoal, todo dia, onde eu medito 25 minutos de manhã e 25 minutos à noite, que eu literalmente não penso em nada. Também diariamente eu me exercito muito, amo o movimento, enfim, que vai desde mergulho na praia, correr na praia, academia, correr no parque, enfim, isso o tempo inteiro. E as coisas ditas de lazer, eu amo cinema, sou um apaixonado por cinema, sou um apaixonado por teatro, sou um apaixonado por viagem, sou filho de comandante, né? Meu pai era comandante de companhia aérea, então, viajei, aliás, na barriga da minha mãe, enfim. Então, sou um apaixonado por viajar. Tenho uma vida intensa, mas também tenho uma preocupação bastante grande de me cuidar também, preservando o tempo para o meu lazer, que é fundamental. E no livro, tem qual o trecho do livro assim que você, na hora que você estava escrevendo, isso eu preciso contar? Eu aqui mencionei brevemente, esse capítulo, que você me deu no capítulo 6º, enfim, exatamente o capítulo que trata da palavra orgulho. Eu, de 6 anos para cá, realmente promovi uma reinvenção relativa à forma que eu me trato, né? E, assim, isso realmente eu desejei compartilhar com as pessoas. Se eu tenho um determinado sucesso na minha vida, isso certamente começou a partir do momento em que realmente eu construí isso dentro de mim, né? Então, esse capítulo, ele essencialmente trata de um ponto que é muito importante que a gente se orgulhe do jeito que a gente trata a si mesmo. É incrível, especialmente nesse mundo dito contemporâneo, moderno, etc., essa loucura que todo mundo está, como as pessoas se tratam mal. Você precisa fazer um exercício, mas não tenho tempo. Não, desculpa, tempo é prioridade. Tempo é a prioridade que você dá na tua agenda, né? Então, esse capítulo, para mim, ele é absolutamente fundamental, porque é o seguinte, o ser humano tem a capacidade de construir, o indivíduo em si, tem a capacidade de construir uma pessoa muito poderosa. Porque a verdade é o seguinte, gente, o mundo à nossa volta é reflexo do que acontece dentro da gente, tá? Essa coisa despojada de se dizer, porque eu tô com um problema no meu trabalho, tô com um problema com a minha família, tô com um problema com o meu namorado, com a minha namorada, com fulano, com cicrano, beltrano, é jogar o problema pro mundo. Na verdade, isso é o que eu posso saber, isso aqui eu tenho absoluta convicção disso, o caminho para a sua pacificação, para a tua luz, para o teu amor acontece dentro de você. O mundo é absoluto reflexo do que acontece dentro de você. Não tem jeito. E, em princípio, é premissa total que você se cuide muito bem. Então, tem 7 coisas que eu faço na minha vida, já há muitos anos, e que são absolutamente fundamentais, inclusive para eu ter energia fisiológica, biológica, né, psíquica e espiritual, para botar de pé tudo aquilo que eu falo. Enfim, o internauta falou de humor. Você, inclusive, tem a capacidade de construir uma pessoa muito bem-humorada. Gente, é como um atleta. Um atleta não treina para performar. As pessoas acham que tratam a vida de qualquer jeito, comem qualquer coisa, não se movimentam e acham que eu vou performar bem na vida. Não vão.
A premissa anterior a tudo isso é que você se trata muito bem. Então são 7 coisas aqui para resumir. Primeiro, tem uma preocupação imensa com o sono. As pessoas negligenciam o sono, que é uma loucura. Por exemplo, televisão no quarto. Uma maluquice. Agora de dormir vendo televisão é a garantia de que você vai ter um sono péssimo. Péssimo. Ah, não, mas a televisão é bom porque me embala, eu durmo. Mas a qualidade do sono é horrorosa, é muito ruim. Então, eu moro no Rio, eu tenho casa no Rio, eu tenho casa em São Paulo. Nenhuma das casas tem televisão no quarto. Quarto é templo sagrado. Nas minhas casas, nos meus quartos, não tem um aparelho eletrônico. É entrar para realmente... Gente, vocês não têm noção da importância do sono. É a coisa mais importante da vida da gente. Aí eu tô cansada, não tô rendendo, não sei o quê. Aí você vai ver, o indivíduo dorme pessimamente. Mas não vai render nunca. E aí você entra num ciclo realmente vicioso. Então, sono. Primeira coisa. Segunda coisa, alimentação, né? Porque as pessoas comem mal, é uma loucura, ainda mais nesse mundo industrializado, o mundo do micro-ondas, é uma viagem. Uma correria que é o dia a dia. Mas o cara tem 12 empresas, faz um monte de coisa ao longo do dia, assim, alimentação para mim é regra, é premissa. Porque, não tive tempo de comer, então não sei o quê, só que aí o teu grau de rendimento ele vai cair imensamente. Então, alimentação, para mim, é um item absolutamente fundamental. 2. Terceira coisa, movimento, claro, amo me movimentar, não só por causa de corpo, não é uma questão estética, acima de tudo é uma questão psíquica. Me movimento regularmente, medito, eu já comentei aqui, medito, 2 vezes por dia, de manhã e à noite, né? Meditação. Faço shiatsu 1 vez por semana, e aí cabe um parênteses, a cultura ocidental, a nossa cultura, é uma cultura regida pela medicina ocidental. E eu, particularmente, não sou exatamente fã da medicina ocidental, porque é uma medicina da porta arrombada, né? O que eu quero dizer com isso? É uma medicina que só intervém, a grande massa da medicina, a grande maioria da medicina, quando há doença, né? É a medicina do remédio, do hospital, do plano de saúde, a medicina é essa. Quando a medicina oriental é uma medicina muito mais inteligente. Por quê? Porque é a medicina da não doença. É a medicina da prevenção. Então, shiatsu, o que é? Essencialmente o equilíbrio energético que você faz no teu corpo para se prevenir, para que a doença não apareça. A doença não deve ser algo que pertence à vida da gente. O teu estado natural é o estado da saúde, não da doença. E a medicina, até por interesses econômicos, é a medicina da doença, a verdade é essa. Então eu faço shiatsu 1 vez por semana, porque é isso, porque é me equilibrar, tanto que eu não fico doente. A palavra doença para mim não existe. Claro que é um conjunto de coisas, mas enfim, então shiatsu 1 vez por semana, há muitos anos. Depois só tomo banho frio, mulheres, aliás. Banho frio é melhor hoje de manhã, 6h30 da manhã tomando banho frio, não tem coisa melhor. Aliás, quanto mais frio o banho, melhor, particularmente eu amo. Até no inverno, até com esse frio. Eu fui para Machu Picchu caminhando numa trilha sagrada, enfim, durante 6 dias eu fui caminhando. E numa certa altura do caminho, a gente encontrou um lago glacial, eu estava a 5.200 metros de altura, um lago cuja água de uma tonalidade que realmente é incrível, e eu mergulhei, 7 graus abaixo de zero, e eu mergulhei. Então, não importa frio, para mim, eu mergulho. E a última coisa, absolutamente fundamental, a 7ª coisa, é contato direto com a natureza. As pessoas têm, o ser humano, né? O ser humano é muito egocêntrico ainda, e muito primitivo. O ser humano ainda acha que somos nós e a natureza, né? Isso é uma bobagem, porque nós somos a própria natureza. Então eu tenho uma recorrência de contato com a natureza o tempo inteiro. Então eu me relaciono com o sol. Esse cara é maluco. Bom, pode me achar maluco. Mas eu me relaciono com a natureza, me relaciono com o sol, com as estrelas, com as árvores, com as plantas, porque isso te dá uma sensação de que de fato você faz parte de um todo, não é nem planetário, não, é um todo universal. E esse é o grande, na minha visão, esse é o grande propósito do universo, que você realmente perceba que você faz parte de um todo único. E tem um lugar aqui no Brasil que você tem esse contato direto com a natureza? O tempo inteiro. Mas São Paulo é o quê? São Paulo tem árvore, São Paulo tem céu azul, São Paulo tem lua e São Paulo tem estrela. Então não tem esse papo de que para se relacionar com a natureza você tem que estar nos Lençóis Maranhenses ou na selva amazônica. Bobagem, você pode se relacionar com a natureza em qualquer parte, desde que você se dê essa oportunidade. No livro, tem mais perguntas? É demais, vocês não sabem a capacidade que o ser humano tem de construir realmente uma pessoa muito melhor. A Maria de Fátima, tá mandando parabéns pelo seu aniversário. Né? 47 anos, obrigado. Nilma mandou um beijo e sucesso em tudo que faz. Vou comprar seu livro e tenho certeza que vou adorar. Que bom. Tá.
É que tem uma outra frase também, eu vou completar com uma pergunta aqui dos internautas, que eu li, que você colocou num dos capítulos, que música não está no seu DNA, que música é o seu DNA. Então a pergunta que estão perguntando aqui, que você também ganhou muito destaque nesse mercado musical. Então como é que foi essa história? Como é que você entrou nessa história? Você já tinha uma ligação antes de trabalhar na Sony? Eu sempre fui muito apaixonado por música, né? Eu era criança, devia ter 4, 5 anos, quando Roberto Carlos estourou aquela canção Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, né? Nos anos 70, inclusive, né? Enfim, tinha acabado de chegar do exterior, eu nasci fora do Brasil, por acaso, minha família meu pai foi trabalhar fora, isso estou falando de 1971, 72, sei lá, alguma coisa assim, 73, enfim, alguma coisa assim. E essa foi a primeira música que eu aprendi, inclusive. Eu era moleque, imagina, tinha 5 anos, sei lá, alguma coisa assim, 71. E eu cantava debaixo, obviamente tudo errado, mas cantava, né? Então, eu sempre tive uma coisa qualquer, realmente uma conexão imensa com música. Depois, em 1977, eu conheci uma figura que eu tenho um imenso carinho, que é o Márcio Menescal, filho do Roberto Menescal, um dos, pais da Bossa Nova, do país, está aí o Roberto até hoje. Aliás, tem declarações do Roberto, um grande beijo, do nosso grande Menescal no livro. E aí a gente montou uma equipe de som, imagina, isso em 1977 mesmo. E eu tinha nessa época 11 anos, foi na verdade meu primeiro empreendimento. Eu conto um pouquinho dessa história no Reinventando a Si Mesmo. E aí é isso, a gente montou uma equipe de som, a gente foi lá na Telerio Times Square, nem sei se essa loja existe ainda, mas enfim. Compramos 2 vitrolas, né, evidente, 2 vitrolas, um mixer, fizemos lá um aparato de umas luzes, e aí comecei a trabalhar fazendo festinha na casa dos filhos do Roberto, dos amigos do Roberto e da Yara. Então, realmente, música faz parte do meu DNA, muito, muito, de alguma maneira a arte, até hoje eu tenho negócio em várias áreas. E foi isso que me levou, voltando a 4 ou 5 perguntas atrás, foi isso que me levou, depois de ter recebido uma proposta de 1 milhão, terem me dito, garantia, banco garantia, que tinha acabado de comprar a Brahma, ter me dito, não, que eu tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor executivo daquele ano. Calainho, você não pode sair daqui de jeito nenhum, essa vai se transformar, aliás é muito maluco isso, né? A Brahma vai se transformar numa das maiores companhias de bebida do mundo, e realmente os caras hoje, a Bembev, né? 42 bi de faturamento ano passado, é o tal do sonho grande lá, enfim. Eu ouvi isso há 24 anos atrás, 23 anos atrás, mas a paixão pela música falou mais alto, e aí eu decido, ainda que houvesse na mesa, tanto que nos momentos do livro eu digo que e aliás não recomendo a ninguém que trabalhe por dinheiro, que isso é uma tristeza, trabalhar por dinheiro é não seguir a própria verdade. Então apesar do $1 milhão, eu vim 3 anos, imagina, eu resolvi trabalhar com música, fui trabalhar numa gravadora, que era um negócio que eu literalmente não conhecia, mas decidi que ia trabalhar. Então, realmente, música faz parte da minha alma, assim, literalmente. E você conseguiu trazer, né, os musicais pra cá, né? Com o maior prazer, assim. Com o maior prazer, eu resolvi investir nisso há 5 anos atrás. É mais um processo de reinvenção mesmo, quando eu falei, inclusive, para empresários conhecidos, não vou citar nomes aqui, amigos, inclusive. Vou começar a investir em teatro. Teatro, Calainho, você está completamente louco. Teatro é uma tristeza. Teatro são os artistas desesperados pedindo uma verba pública, tentando obter um incentivo qualquer fiscal. Esse mercado não vai a lugar nenhum. A gente resolve investir, eu com a minha sócia, depois um outro sócio entrou. E, na verdade, a Aventura, a companhia se chama Aventura Entretenimento. Aliás, aproveito para convidar todo mundo para ver Rock in Rio musical, que quem não viu, eu particularmente sou apaixonado pelo espetáculo, está em cartaz ali no Teatro Alfa, né? A gente decide fazer a companhia e, enfim, hoje nós somos o maior produtor de musicais do país e, para quem não sabe, o Brasil já é o 3º maior produtor de musicais do mundo, né? A gente só perde para o mercado americano, né? Claro, também Broadway, Las Vegas, etc. Pelo menos ainda não dá para competir. E, claro, o mercado inglês, a Inglaterra, né? Londres, que tem a Broadway inglesa, aliás, onde nasceram os musicais, que é o West End, a Broadway da Inglaterra, a Broadway de Londres. Esses são os 2 grandes produtores, mas o Brasil já vem em 3º lugar, inacreditável, né? Há 5 anos atrás não havia essa indústria de musicais no Brasil. Eu nem se falava muito. Imagina, e hoje aqui eu não estou contando nenhuma novidade, é só abrir o jornal que vocês todos aqui estão impactados, os internautas da mesma maneira. O volume de musicais hoje no Brasil é uma maluquice, e é uma indústria gigante, produções de 8, 10 milhões de reais, são coisas realmente muito grandes, vistas por 200, 300 mil pessoas, fora os impactos além. Então a Aventura e os musicais são a prova de que, e eu tenho dito isso inclusive nas conversas que tenho, nas palestras que faço, nas entrevistas que dou, que de algum tempo para cá surgiu essa expressão economia criativa, mas arte é um excepcional negócio. Excepcional.
é muito possível se ganhar muito dinheiro com arte. Porque talento e manancial artístico o Brasil oferece. O que há é que se ter gestão. Essencialmente o que eu tenho feito nos negócios que eu tenho operado é implementar esse binômio, que é identificar os talentos associados à gestão empresarial. Essas coisas juntas realmente formam um binômio aí muito poderoso. E os musicais são um espetacular exemplo do quão poderoso é essa perspectiva mesmo de reinventar um negócio que é teatro. Né? Imagina, o teatro está aí há décadas, né? Centenas de anos o teatro existe. E a gente, no Brasil, transformou num grande negócio. Mas está faltando um pouco de acesso ainda, né? É um processo, né? Quer dizer, inclusive faltam teatros ainda. Quer dizer, hoje a gente tem mais produções, acredite se quiser, a gente tem mais patrocinadores, inclusive, do que espetáculos para encenar. Porque o mercado já começou a compreender que, claro, as mídias clássicas são importantes, seguem importantes, mas as empresas já começam a perceber que é importante também investir em cultura e entretenimento para gerar realmente posicionamento de marca, aproximação com os consumidores, etc. Então, esse é um movimento que não tem mais volta, mas é um processo. Faltam teatros, por exemplo. Então, na hora que faltam teatros, quer dizer, aonde existem, você é obrigado a precificar num valor mais alto. Então, é um processo, é um caminho, mas eu não tenho dúvida que a gente chega lá. E voltando ao livro um pouquinho, eu estava vendo que você optou por escolher falar sobre sua vida profissional aqui, né? Assim, tem alguma coisa pessoal, mas a maioria é profissional. Eu achei engraçado, quando eu estava pesquisando para fazer as perguntas para você, tem um título que me chamou muita atenção, que fala que é ex-namorador de beldades. Muitas emoções. Atualmente você está casado? Não, eu tenho, enfim, namorando, mas não é porque seja namorado de beldades, enfim. Beldades são todas as pessoas, ser humano em si, enfim. Mas, enfim, tive namoros com pessoas conhecidas, enfim, gente que tem, enfim, expressão na mídia, mas, enfim, estou namorando, enfim, com perspectiva de casamento, etc., mas não... O rótulo ex-namorador de beldades é pelo menos curioso, né? No mínimo curioso. Mais uma pergunta aqui, né, vindo das redes sociais. Seu trabalho como escritor foi introspectivo. Como foi essa experiência para você, que se define um cara tão ligado? Assim, eu de novo, né, quer dizer, eu chamo dessa energia, quer dizer, ou esse humor, como você comentou mais cedo, isso tem muito a ver com o jeito que eu me trato, já comentei um pouco isso aqui. Todo mundo tem essa capacidade, tá? Não tem essa. Também o livro, é importante que se diga, assim, o propósito do livro não é, siga meu exemplo, faz do jeito que eu estou dizendo, né? Porque fica aquela coisa de o sucesso, segredo do sucesso. Não tem nada disso, zero disso. Eu compartilho, até porque tem muita gente que escreve desse jeito, né? Quer dizer, faz isso, faz assado, faz cozido. Aí você vai perguntar assim, mas qual é a tua história, o que você tem? Não, eu estou dando essas regras aqui. Então, eu particularmente não gosto desse modelo. Por isso que eu digo que esse é um livro de auto-inspiração. Eu conto coisas que têm a ver com as minhas experiências pessoais, e coisas que realmente, enfim, desde empresariais até pessoas que geraram resultados, isso, enfim, de alguma maneira, está escrito, está dito para inspirar as pessoas. O processo é muito delicioso, assim. Eu estava tendo um almoço agora e recomendo a todo mundo escrever um livro. Um livro, inclusive, biográfico. Não importa se vai lançar ou não vai lançar, eu vou explicar já. Os historiadores é que dizem isso, né? Quer dizer, a história não é um produto, não é um processo, não é uma ciência hermética, né? Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nos anos 60, ela foi vista de uma determinada maneira, nos anos 60 de uma outra, nos anos 90 de outra, e a perspectiva da Segunda Guerra em plena segunda década do século XXI já é outra. Então a história, de alguma maneira, é dinâmica, né? Quer dizer, dependendo da perspectiva do tempo, você tem uma visão diferente do que aconteceu. Acredite se quiser, com a vida da gente é exatamente a mesma coisa. E o processo de você escrever um livro é muito legal, tem uma onda muito especial, porque é isso, quer dizer, de repente eu me vi pensando e relembrando como foi aquele momento quando eu decidi fazer uma equipe de som na metade dos anos 70. E aí, de repente, eu encontrei uma pessoa que eu já nem me lembrava mais, e uma pessoa até nova para mim, com a perspectiva hoje de uma figura de 47 anos. Então, assim, escrever um livro biográfico tem um processo, quer dizer, é um processo que não tem, mas assim, nenhuma dúvida que contribui com a tua evolução. Porque, afinal de contas, a gente está aqui encarnado nesse momento com o propósito de evoluir. Acho que realmente as pessoas devem, quando eu digo que devem se provocar, se perguntar, porque essa é a única forma de evoluir. Não há evolução sem revolução. Esquece, não dá. E se você der mole, você vai ficar na inércia da vida, quando vê a vida passou, e você desencarnou e você não realmente cumpriu um propósito tão especial que é o propósito de evoluir.
Então, escrever sobre a tua história de vida, independente se vai lançar ou não, repito, é um caminho para a gente, enfim, buscar a evolução. E isso é um sinal que podem vir mais livros aí? Ah, muitas emoções. Eu pretendo escrever um livro, pretendo. Eu, pelo menos mais 1 ou 2 livros, pretendo. Mais uma perguntinha que Jefferson Duarte mandou pelo Facebook. Você fala muito de mudanças e que devemos ir em busca da felicidade. Que conselho você dá para um jovem que vem de uma fase de adaptação? Como saber se posso me jogar tudo pro alto e ir atrás da felicidade? Mas se pode, não, deve. Deve. Mas, assim, primeiro tem que estar muito bem preparado para isso. Quer dizer, gente, eu repito, porque é tão óbvio. Mas é isso, quer dizer, um atleta se prepara para performar. Então, a primeira coisa absolutamente fundamental é que a pessoa realmente se cuide muito bem, muito bem. Ela pode parecer clichê que seja, mas que a pessoa se cuide muito bem, as pessoas se tratam de uma forma muito largada, muito largada. Então, primeira coisa. Segunda coisa absolutamente fundamental, não gosto de ficar dando conselho não, mas estou tratando aqui da minha experiência pessoal. A segunda coisa é que seja uma verdade, porque agora eu resolvi que vou ser um artista. Você vai ver, não é artista, não, quero ser artista porque eu quero ser famoso, mas isso não é verdade. O cara tem a verdade artística dentro de si, o propósito dele é ser famoso por ser famoso, né? Então, não dá. Então, a segunda coisa é a verdade, que seja qual for o caminho que você escolha, e quando eu fiz as loucuras que eu fiz, entre aspas, na minha vida, de mudanças, etc., foram todas elas em busca da minha verdade, ponto. E realmente funciona. Então, a segunda coisa, é verdade absoluta. O indivíduo se prepara, tá bem, tá numa boa, legal. Então, qual é a minha verdade? Legal. E a terceira coisa é muita vontade e paixão. Se juntou, construiu esse tripé, vai rolar. Vai rolar. Ah, segredo do sucesso? Não sei se é segredo do sucesso, se não é. Não estou muito preocupado com rótulo, com cartesianizar, quer dizer, fazer uma coisa, é assado, cozido, essa é a forma. Não. Mas, assim, essa é a minha experiência, esse foi o formato que eu encontrei, e realmente tem sido uma experiência muito positiva, uma experiência muito feliz, enfim, que tem realmente me trazido, até então, até os 47 anos, muita riqueza pessoal, né? Vou voltar àquela história, a energia que você joga para o mundo é a energia que você recebe em troca. Então, se você joga para o mundo boa energia, se você joga para o mundo a tua verdade, se você joga para o mundo amor, paixão, vontade, isso tudo você recebe em troca. Então, é quase ingênuo isso que eu estou dizendo, né? Mas é incrível que as pessoas experimentam sorrir para alguém, você vai ver que a pessoa vai sorrir de volta. Porque tem gente mal-humorada, aí a pessoa não percebe que aquele mau humor gera mau humor em volta dela, é evidente. Senta do lado de uma pessoa mal-humorada, você vai gostar? Não, vai achar uma chatice mega. Senta do lado de uma pessoa bem-humorada, você vai amar. E aí, ou seja, quando você ama, você joga essa energia para essa pessoa que está do teu lado. Um monte de coisa óbvia, né? Mas as pessoas esquecem, é incrível. Aí o indivíduo fica com a cara amarrada, só vai ver cara amarrada em volta dele. Abre um sorriso para você ver, vai ver um monte de sorriso em volta. Olha que legal. Detalhes, né? E super, né, ingênuo. E você recebe muito, assim, ele perguntou, né, pediu um conselho. Você recebe muitas perguntas de pessoas querendo saber mais sobre empreendimentos, como montar um empreendimento? Enfim, sim, é evidente que agora nesse momento do livro, nesse momento que eu estou compartilhando, né, e aliás eu acredito nisso, aliás eu termino no livro dizendo isso, né, eu termino o livro com algumas frases, mas enfim, essa coisa do tempo, eu realmente digo que tempo não é dinheiro, e porque eu cada vez mais tenho absoluta convicção que a gente deve partilhar. O grande barato é dar. O barato é dar. E a sociedade contemporânea, especialmente a ocidental, é uma sociedade do acúmulo, né? Tudo é acumular, é ter. E na hora de você diz que tempo é dinheiro, você está querendo reter, né? Pela coisa do dinheiro, da retenção. Para mim, não. Tempo não é dinheiro, nem nada. De que tempo é dinheiro? Tempo é arte. Tempo é arte de encantar, tempo é arte de compartilhar, tempo é arte de dividir. Esse aqui é o barato, é dar. É tão simples quanto isso. Então, dentro do possível, quer dizer, quando eu recebo, mas sempre fazendo absoluta questão que cada pessoa tem o seu próprio caminho, não estou aqui para ficar dando conselho, a ideia não é essa. E, portanto, o barato aqui é partilhar. Então, quando eu tenho a oportunidade, quando eu tenho a chance, por exemplo, aqui no IBA, que legal, de dividir, de compartilhar essas experiências, adoro, porque, na verdade, o mundo é feito por cada um de nós. E se cada um de nós jogar um pouco mais de luz para o mundo fica iluminado. E voltando um pouquinho para a parte de musicais, agora atualmente você está com algum projeto? Tem algum projeto de trazer algum musical? Não, na verdade está em cartaz aqui em São Paulo, o Rock in Rio musical, e aí a gente vem com a sequência, com perdão do trocadilho espetacular, que é a gente construir uma plataforma de foco em cultura brasileira, né? Quer dizer, investir em cultura do próprio país. Até então a Aventura fez muita produção, quer dizer, produziu muitos espetáculos importados do exterior, né? Noviça Rebelde, Mágico de Oz, Harry, enfim, grandes produções, grandes clássicos,
mas a certa altura, 1 ano e meio para cá, a gente entendeu que é chegado o momento de valorizar o nosso país, né? É chegado o momento de que o brasileiro sente numa poltrona de um teatro e se veja no palco, né? Porque realmente o indivíduo não se vê no Mágico de Oz, né? Enfim, são espetáculos do exterior, não tem a ver com a nossa cultura. Então a gente vê a consequência que é a seguinte, um musical sobre a vida da Elis, a musical, são todas produções de 9, 10 milhões, grandes produções, Elis, a musical com o texto do Nelson Motta e a direção do Denis Carvalho, que aliás nunca dirigiu teatro, né? Então a gente tem essa dupla aí espetacular, assim, os dois mega talentos. Então isso logo no início do segundo semestre, Elis, a musical. Depois, no finalzinho do ano, a gente vem com o filme Se Eu Fosse Você, só que a gente está trazendo o filme para o teatro. Então a gente está transformando Se Eu Fosse Você num musical. A direção do Daniel Filho, né, que também nunca dirigiu um musical, está enlouquecido com o projeto, a gente teve outro dia juntos e a discussão foi demais. A trilha sonora do Se Eu Fosse Você, o musical, vai ser em cima dos grandes sucessos da Rita Lee, então Doce Vampiro, Banho de Espuma, enfim, os grandes sucessos da Rita, e ela vai compor 1 ou 2 inéditas, né? Então, Se Eu Fosse Você. E no ano que vem, a gente vem com um ícone da televisão brasileira, ícone esse, que aliás eu acho que é referência, acho não, com certeza é referência de boa parte, se não a totalidade dos apresentadores hoje da TV brasileira, que é um musical sobre o Chacrinha, o Velho Guerreiro, né? Com o texto, o roteiro do Pedro Bial. A gente acabou de fechar com o Pedro Bial, que é um dos grandes conhecedores de Chacrinha. Então o Pedro Bial está escrevendo todo o texto do Chacrinha para a gente lançar isso no ano que vem. Então, olha que loucura, né? Quer dizer, até 5 anos atrás não havia uma indústria dos musicais. Nesse momento, quer dizer, olha os espetáculos que a gente está botando de pé, todos eles mega produções, e com essas pessoas envolvidas, quer dizer, a gente está lidando realmente com ícones da cultura brasileira, Daniel Filho, Pedro Bial, Denis Carvalho, Nelson Motta. Não é que... É porque realmente é uma indústria já constituída. Então, enfim, esses 1 ano e meio, 2 anos para frente estão muito entusiasmantes. A gente está bem feliz. E o que você, falando em música, o que você gosta de escutar? Eu tenho um gosto absolutamente eclético, né? Que aliás é uma das grandes vantagens desse mundo digital, né? Uma mega vantagem, né? Enfim, lá em casa tem a tal da, enfim, a Apple TV lá, enfim. Então é uma delícia, porque você fica numa rede sem fio, né? Aí você está em casa, aí agora me deu vontade de ouvir, tá? Você vai, entra no iTunes Store, apesar de que já tem RDO, já tem Spotify, que são coisas que você quer ter. De novo, não é o sentido mais de propriedade, né? Você assina e ouve quando quer, mas enfim, eu estou começando a embarcar nessa, mas aí é uma loucura, porque você baixa desde música erudita, que eu adoro, música clássica, até hip hop, até heavy metal, até MPB, até, enfim, coisas lá atrás, enfim, de samba de raiz, etc. Então, meu gosto é absolutamente eclético e adoro que seja assim. De alguma maneira faz parte da natureza do meu negócio ter esse gosto, mas de alguma forma também eu tenho. Então, para mim é um privilégio, que eu estou lá, 1h30 da manhã, estou ali em casa, me deu vontade de ouvir tal. Imediatamente você baixa, ouve aquela canção e aí realmente é um mergulho imenso. Então, meu gosto é muito eclético. E agora vindo esses musicais com nomes Elisa, vai entrar no seu... É uma loucura. Já está, na verdade, mas na verdade se agrega, porque você vai dar de cara num palco com aquele espetáculo, enfim, é lindo. E mudando um pouquinho, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua empresa, a L21 Participações, que tem várias subempresas, digamos assim, né? Porque na verdade a L21 é uma holding, né? Quer dizer, eu tenho 100% desse negócio, é uma holding, e essa holding é que é sócia dos negócios aonde eu atuo. Então, na verdade, são 12 empreendimentos diferentes, e a L21 investe nesses negócios com, enfim, participações que vão de 10% a 100%, dependendo do negócio. Eles controlados, então, por essa holding, mas eu tenho sócios, né? Quer dizer, aliás, tem uma coisa que eu acredito em sociedade, eu tenho mais de 35 sócios, né? Que eu adoro, particularmente. É evidente que aliás, 2 cabeças pesam melhor do que uma, 3 melhor do que 2, e assim sucessivamente. É evidente que sociedade... tem que ser muito bem construída, tem que ser muito bem pensada, tem que ser compartilhamento de verdades, etc. Enfim, mas se você encontra o sócio correto, o sócio que tem a ver com complementariedade importante com tudo aquilo que você acredita, certamente você terá um negócio mais próspero. Então é isso, na verdade eu tenho vários sócios, negócios que têm uma vida independente, né? Mas ao mesmo tempo negócios que se interrelacionam, negócios que se autoalimentam. E a Arte Rio é um exemplo. A Arte Rio é outro exemplo de uma espécie, realmente, de um modelo de reinvenção. O mercado de arte no Rio de Janeiro era um mercado ok, legal,
mas a partir do momento que a gente decide fazer Arte Rio, aliás, quem não foi aqui está absolutamente convocado, né? A Arte Rio acontece esse ano em setembro, a partir do dia 5 de setembro, que realmente é demais. Deixando a modéstia bem de lado, são 6 armazéns ali na zona portuária, armazéns de 5 mil metros quadrados, um propósito gigante, onde você realmente tem contato com o que há de mais efervescente no cenário das artes, sejam elas modernas já estão, os modernos estão há tantos anos, mas também os contemporâneos, né? Isso tudo num ambiente que você está ali colado na Baía de Guanabara, 6 armazéns, quer dizer, as maiores galerias do Brasil e do mundo, e que se você comprar, legal, mas também se não comprar, não importa. Isso, aliás, é o barato das feiras de arte, né? Uma experiência híbrida entre um museu e uma galeria, né? Uma coisa híbrida. E realmente a Arte Rio construiu uma alavancagem gigante para o mercado de arte no Rio de Janeiro e até no Brasil. O mercado hoje de arte no Brasil vive um momento que jamais viveu. E a Arte Rio certamente tem um papel importante nesse segmento. Então, a Arte Rio também é um negócio que eu sou hoje em dia, eu sou um apaixonado, sempre curti, mas hoje mais do que nunca, muito apaixonado por arte, porque a arte é transformadora, né? E outra coisa também, porque tem um pouco de preconceito com arte, né? Isso é importante também que se diga, né? Isso vale para todo mundo, para você aqui que está nos vendo, internauta, enfim. Tem que desmontar esse preconceito tolo de que é meio um binômio esse preconceito, né? Quer dizer, ancorado em 2 premissas que são pré-conceituosas. A primeira é de que para você se relacionar com arte, você tem que entender de arte. A arte não é para ser entendida, é para ser sentida. Se você entender, legal. E se não entender, também aprende, né? Então a primeira coisa é essa, a arte é para curtir, para chegar lá, eu preciso entender o que está aqui nesse quadro, ou o que está nessa escultura, o que está nisso, o que está aqui, não entender nada. Arte, na verdade, é uma forma de transformação, uma forma de você se elevar para um outro lugar, para uma outra dimensão. É para isso que serve a arte, né? Esse é o barato. Então não precisa entender de arte, então tem que parar com esse preconceito. E o outro é que para você se relacionar com a arte também tem que ser coquilhardário, ou para comprar arte tem que ser milionário, outra bobagem, porque você consegue comprar. É evidente que se você quiser comprar uma Adriana Varejão, vai gastar $2,5 milhões. Ok, mas não precisa comprar Varejão. Você pode comprar novos artistas com trabalhos belíssimos, né? Você tem escolas, inclusive, com talentos imensos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. E aí, com R$1.000, R$800, e fora que as galerias ainda dividem, tem essa, tá? Não são só as Casas Bahia que dividem, não. As galerias de arte dividem em 10 vezes. Então você compra uma obra de um artista, uma obra belíssima, um múltiplo, não importa, por R$1.200, divide 10 de R$120. Tem um quase emblemático lá no Rio de Janeiro, é um vendedor daquela loja NK Store, lá no Rio, que fica na Garcia d'Ávila, em Ipanema, que é um colecionador exatamente com essa perspectiva, um colecionador de 6, 7 anos. Hoje ele tem uma coleção muito simpática, inclusive com um grau importante de valor. Assim, foi aos pouquinhos, foi comprando, né? Então também um dos propósitos da Arte Rio é, de alguma maneira, colocar o Brasil realmente no roteiro de grandes eventos de arte do mundo. Porque é isso também, você chega na Espanha, você chega em Barcelona, o bartender lá de um determinado bar, num restaurante, a arte faz parte do dia a dia dele, né? Você chega em Nova York, a arte faz parte do dia a dia das pessoas, né? Aliás, todos nós aqui, se a gente decide que vai a Nova York, a gente, legal, vai na Broadway, legal, vai comer bem, tem uma comprinha para fazer, legal, mas tá na cabeça que vai no MoMA, que vai no Metropolitan, que vai nas galerias, vai lá no Soho, etc. Vai para Londres, legal. Beleza, vai conhecer os lugares, vai ver musical, vai lá, Hyde Park, enfim, não importa, Piccadilly Circus, mas vai na Tate Modern, vai na área das galerias, etc. Paris, vai no Maré, é legal. O Brasil não tem muito isso, o Rio menos ainda. Então, a gente também está construindo isso, até porque o Rio tem muita arte a oferecer, tem galerias belíssimas, tem ateliês belíssimos em Santa Teresa. Então, também a Arte Rio tem esse propósito de reinventar um pouco essa coisa de achar que a arte é um universo distante e paralelo, que está em outra dimensão. Isso é uma bobagem, que todo mundo tenha a oportunidade, aliás, se permita se aproximar de arte. Claro, não podia faltar música entre essas... Do UFA, né? Ainda Mas bem que que tudo isso tem música, né? É. Inclusive tem arte sonora. Que é a Musiqueria. Falei certo, então. Foi também uma ideia também de sociedade, né? Você tem verdade, tem os sócios na musiqueria. A musiqueria tem tem a petulância de propor a reinvenção do negócio da indústria da música, né? Quer dizer, imagina, quando eu entrei na Sony, para dar um exemplo, a gente lançou Daniela Mercury, né? E Daniela vendeu quase 2 milhões de cópias daquele álbum Canto da Cidade, né?
E como Daniela, outros tantos artistas, Jota Quest, Cidade Negra, Shakira, Pearl Jam, com infinidade de artistas, meio milhão, 1 milhão de cópias, era um mundo lindo. Hoje isso não tem mais. Então, as gravadoras perderam muito poder de investimento, inclusive em novos artistas, novos talentos, né? E o que a musiqueria propõe é que uma companhia possa voltar a ter capacidade de investir em talentos. Mas não dá para achar que vai ter essa capacidade vendendo CD e DVD, que acredite se quiser, o que as gravadoras ainda acham que é possível fazer. Só que hoje um CD, quando arrebenta, fora padres, em geral, nada contra os padres, mas não é exatamente um negócio de música, né? É muito mais credo, e não é arte, é credo. Fora padres em geral, ou um sertanejo ou outro, as vendas são 30, 40 mil álbuns, e isso não é suficiente para você realmente ter a capacidade financeira para alavancar novos talentos. Então, o que a musiqueria está fazendo é construir uma plataforma, né? Uma plataforma de comunicação, ativação, posicionamento para as grandes empresas, para grandes anunciantes, para patrocinadores, com o segmento de música. E, a partir daí, atraindo a iniciativa privada, quer dizer, o que a Editora Abril faz? A Editora Abril tem produção de conteúdo em alto nível, atrai a iniciativa privada, para que a iniciativa privada se utilize desses conteúdos como uma plataforma de comunicação, e está aí a Editora Abril, o tamanho que tem. Legal. Da mesma maneira, eu estou trazendo essa mesma filosofia para a musiqueria. A musiqueria hoje é um veículo de mídia, só que em vez de ter páginas de revista, ela tem uma plataforma muito completa, sempre um modelo multiplataforma, usando música como instrumento de posicionamento para as empresas. E essa é, aliás, a fonte de receita da musiqueria, a iniciativa privada investindo. E dessa maneira a gente começa a investir em novos talentos, né? Selos que são criados com determinadas marcas, projetos que são feitos por conta de patrocinadores. E assim a gente está ainda no início, é uma companhia relativamente recente, não tem nem 2 anos, mas assim a gente está realmente propondo a reinvenção do negócio de música, não é só no Brasil não, é no mundo. E o que você está achando do mercado musical atualmente, principalmente no Brasil? É isso, ele tá muito enfraquecido, né? Quer dizer, é só para... Gente, nos anos 90 eram novos artistas a cada 6 meses. Quer dizer, quantidade de artistas novos que surgiram no Brasil nos anos 90, os grandes, foram, enfim, foi a década mais poderosa da indústria. Aliás, não foram só artistas que surgiram naquele período. Naquele período surgiram segmentos de música que até então eram regionalizados, que viraram segmentos nacionais. Música baiana era confinada ali à Bahia, tá? Era Dodô e Osmar, né? Final dos anos 80 era isso. Aí, de repente, Daniela Mercury estourou para o Brasil, e a partir da Daniela Mercury, aí veio, legal, Asa de Águia, aí pintaram as micaretas no Brasil inteiro, aí veio Ivete, Cláudia Leite, e por aí vai. Enfim. E hip hop era uma coisa da periferia aqui de São Paulo. A gente vai lá e lança Planet Hemp, Marcelo D2. De repente, hip hop virou um negócio nacional. Então, os anos 90 não só lançaram novos artistas, como mais do que isso, deflagraram segmentos para o Brasil inteiro. O próprio sertanejo até o final dos anos 80 era uma coisa do interior de São Paulo, ponto. A partir de Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo, que era nosso, e Leandro Leonardo, é que sertanejo virou uma coisa nacional. Hoje tem sertanejo universitário, outro segmento, outro modelo, mas enfim. E hoje o que acontece é que a indústria da música está muito enfraquecida, porque não tem, as vendas já não acontecem mais, ela está muito enfraquecida. Tanto que a gente, aí voltando ao que eu estava dizendo, a gente vê poucos novos artistas surgindo, a verdade é essa. Então, inclusive, a proposta da musiqueria é essa, é retomar, porque talento o Brasil tem, eu comentava aí, sei lá, 10 perguntas atrás, não tem país no mundo com mais talento em várias áreas, não só na área de música não, mas falando de música, não há país no mundo com tantos talentos nessa área como o Brasil tem. O que precisa ter é investimento para que essas pessoas, esses artistas possam aparecer. E é isso que a musiqueria, inclusive, pretende fazer. E essa semana você lançou o livro no Rio de Janeiro. Foi, na terça-feira. Você pretende ir para outras cidades? Fazer com certeza absoluta. Com certeza. A gente tem a previsão de fazer um lançamento daqui a 1 ou 2 semanas aqui em São Paulo, ainda não está 100% marcado, 100% agendado, mas a gente pretende também lançar o Reinventando a Si Mesmo aqui em São Paulo, com o maior prazer, até porque eu sou apaixonado por São Paulo. Bom, Calainho, em nome do IBA, queria te agradecer por ter vindo aqui falar do livro. Legal. Está disponível lá no site. Legal. Pessoal, muito obrigada por todos, pela presença e pelas perguntas que vocês enviaram. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Legal.